Nome do Senhor, amém? Glórias a Deus. Quem já levou uma surra hoje, levanta a mão. Só eu, corintiano. Ei, meus irmãos, e agora chegou a hora de vocês. Deixa eu falar, essa palavra já era de exortação, mas ela ganhou um peso maior depois que eu levei uma sacolada, tá? Então prepara o seu lombo aí. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra de graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Como eu mudei, irmãos, como eu mudei. Quem me conhece sabe, né, dona Suene? Como eu mudei. Queridos, nós não temos muito tempo, então já coloca um slide aí, fazendo favor, em nome de Jesus. Isso, porque a gente não tem muito tempo. Hoje nós vamos estar falando, o tema da palavra de hoje, nós vamos estar, aqui, acho que está com você aí o controle. Eita, até aqui. Não, eu estou falando, irmãos, que não é o meu dia. Pode passar o próximo slide. Olha aí, está me perseguindo, semana toda. Pior não é isso, pode passar o próximo slide. Essa semana, pesquisando sobre caneta azul, eu descobri algo, irmãos, de mensagem subliminar, que você vai ver agora comigo. Você já viu que todo mundo leva caneta? Olha só o símbolo da BIC, é um cara muvucando uma caneta atrás. O cara está afanando uma caneta, ó, o símbolo da BIC é uma mensagem subliminar, pega a caneta para o cara comprar outra, né? Mas não é esse o tema da mensagem não, queridos, amém? Graças a Deus, né? Pode ir passando, está tudo com você aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 5. Deus livrou os irmãos por causa do horário, de tanta moagem desse negócio da caneta azul que estava preparado, amém? E vamos direto para o que interessa, a palavra do Senhor. Daniel capítulo 5, eu quero então ler os versículos 25, 26, 27 e 28, que diz: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que na realidade é o singular de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos pela Tua graça, pela Tua bondade, ó Deus, que ela seja derramada, Deus, sobre os nossos corações nessa noite. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é espada, Senhor, penetrante, é a única capaz, ó Pai amado, de ir até a divisão da alma e do espírito. Ó Deus, de discernir os pensamentos e também, Senhor, de nos redarguir, ó Pai amado, de nos exortar e nos colocar, ó Pai amado, em liberdade. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que todo cativeiro caia por terra pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. É a minha oração, em nome de Cristo, amém, amém. Mene, Mene, Tekel, Parsim, essas 4 palavras hoje vão ganhar algum significado novo para a nossa vida. Talvez alguns de vocês é a primeira vez que têm contato com essa palavra, outros já leram tantas vezes no texto bíblico, mas eu gostaria de hoje pensar sobre julgamento e juízos. Pode passar o próximo slide. Alguns textos na Bíblia parecem que vão se contradizer. Essa semana mesmo nós estávamos conversando em casa a respeito disso, de algumas pessoas que falam de contradições na Bíblia, e na realidade, qualquer contradição da Bíblia, ela vai ser desfeita à luz do entendimento da palavra de Deus. Mas eu gostaria de que você pudesse notar uma dessas supostas contradições. Mateus 7, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: não julgueis para que não sejais
julgados, porque com o juízo com que os julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em contrapartida, nós temos em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, a seguinte palavra: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não pode ser julgada por ninguém. Jesus primeiro diz, não julgueis. Depois, a palavra revelada ao apóstolo Paulo, através do Espírito, diz, julguem, vocês que são espirituais, podem julgar todas as coisas. Ou seja, é para julgar ou não é para julgar? A Bíblia está em contradição? Nenhuma contradição. Na realidade, queridos, o que muitas vezes se coloca como contradições bíblicas, são verdades que se complementam para nos fazer entender um cenário maior e completo. E aqui nós temos duas coisas totalmente distintas em relação ao julgamento. A palavra de Jesus fala em relação a julgar a alma, a julgar o coração humano, a julgar a pessoa como ser, é apontar realmente o dedo, é fazer predisposições e pré-formações da sua opinião a respeito de uma pessoa, e julgar a mesma até o íntimo e as suas próprias motivações. Um erro que um líder não pode cometer é julgar a motivação de uma outra pessoa. Eu sempre falo isso aos líderes, não cometam este erro. Às vezes parece que está tudo claro, parece que está tudo tão óbvio, mas você não pode entrar no nível, ou ao nível de julgar uma motivação, a intenção do coração, porque essas coisas realmente cabem a Deus, que conhece o cenário completo. Porém, a Bíblia diz, se nós somos espirituais, devemos julgar. E aí, então, a palavra de 1 Coríntios 2,15, nós precisamos entender que nós somos, pelo Espírito, e até mesmo em algum aspecto da natureza humana, sábios o suficiente, ou deveríamos ser sábios o suficientes para julgar algumas coisas. Por exemplo, eu vou julgar uma situação, está chovendo, eu julgo o quê? Vou levar um guarda-chuva. É um julgamento sábio. Está frio? Vou sair de casaco. Um julgamento simples, fácil. Há julgamentos que são claros. Eu vejo uma criança correndo em direção à rua, o que eu faço? Um processo rápido de julgamento e seguro a criança, porque eu julguei aquela criança de alguma maneira, de que, olha, você não tem capacidade de decidir esse passo sozinha, sim ou não? Eu poderia dizer a essa criança, olha, eu entendo que se fosse eu não atravessava a rua nesse horário aí, mas a vida é sua, você faz o que você bem quiser. Eu posso fazer isso? Eu julguei a criança, sim ou não? Eu julguei que ela não tem capacidade, por si só, de tomar uma decisão tão séria. Eu também posso ser levado a julgamentos de sabedoria. Vamos imaginar uma jovem ou um jovem que está ficando com pessoas, né, com um cara atrás do outro, uma menina após outra. E olhando para a vida, eu posso julgar, dizer, poxa, não vai ser feliz na plenitude como pode ser se continuar nesse caminho. Eu posso julgar nesse nível. Eu posso não entender as motivações do coração. Eu posso olhar para essa jovem como exemplo, que está ficando com um monte de rapazes, e falar assim, ó, você não presta mesmo, você, né, a gente pode fazer um conceito errado. Por quê? Porque eu também não sei se essa pessoa recebeu uma estrutura familiar toda danificada. Eu não sei se de alguma maneira ela foi influenciada a pensar, você é dona de você mesmo, né? Você ficar com quantos você quiser, mostra a sua independência, né? A sua autonomia. Eu não sei quais são os valores, não sei se houve um abuso na infância, então não posso julgar como humano, mas posso julgar a situação e dizer, isso que está acontecendo na sua vida não é uma boa coisa. O julgamento real, claro, o julgamento completo, só Deus pode fazer. Mas a cada momento em que nós vamos crescendo
na nossa vida com Deus, nós poderemos ter corações e alcançar corações sábios que possam julgar causas até mais complexas. A palavra do Senhor, inclusive, no próprio livro de Coríntios, Paulo, quando ouve e vê os irmãos discutindo entre si, ainda nesse capítulo, diz: ei, vocês não parem com essas coisas tolas, vocês estão levando as coisas aos tribunais comuns, essas coisas você teriam que ter sabedoria suficiente, é Paulo dizendo, para julgar entre vocês, entre os santos. Ou não sabeis vós, que haveis de julgar os próprios anjos. Igreja, Deus vai te colocar numa posição de julgar os próprios anjos. É para isso que Deus está te preparando. Por que estou falando de juízo? Porque juízo é algo real. E no nosso relacionamento com Deus existem e existirão juízos. Ao trazer essa palavra, eu lembrei de buscar alguns juízos de Deus na Bíblia. E eu encontrei pelo menos 9 deles, talvez mais importantes, no Antigo Testamento. O primeiro juízo é sobre o homem e a mulher, Adão e Eva, recebem juízo particular e juízo amplo, em relação a serem expulsos do jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Há um juízo de Deus sobre o planeta. A terra é amaldiçoada por Deus, e a partir do capítulo 3 de Gênesis, ela então, por causa do juízo, vai começar a produzir espinhos. O terceiro juízo que eu encontro na Bíblia é o dilúvio. Chega um momento em que a raça humana está tão deturpada, está tão desviada, está tão longe dos princípios e do propósito original, de que não há outra alternativa para Deus a não ser fazer uma intervenção drástica, e aí o dilúvio vem como juízo de Deus. O quarto juízo de Deus acontece em Babel, quando Deus visita a humanidade, separa as línguas, porque novamente o intento do coração do homem é voltando-se contra a soberania de Deus. Há ainda um quinto juízo sobre Sodoma e Gomorra, cidades impiedosas que não se renderam à visão e ao temor do Senhor, ao ponto de quererem ter relações sexuais, inclusive com os próprios anjos que foram visitar a cidade. Há uma promessa de juízo e depois o cumprimento dele, mas ainda em Gênesis capítulo 13, lá no versículo 14, Deus promete a Abraão: olha, vocês vão ficar em cativeiro numa terra, mas depois de 400 anos eu vou julgar essa nação. E ainda no versículo 16 do mesmo capítulo 13, Abraão recebe ainda uma outra palavra sobre o juízo de Deus. E depois vocês vão sair dali, dessa terra, voltar para a terra de vocês, mas precisa passar esses 400 anos, porque a medida da abominação, da iniquidade dos amorreus, ainda não está completa. E tem gente que não entende por que teve tanta matança para a conquista da terra, porque Israel estava sendo usado como instrumento de Deus para julgar os heteus, os heveus, todos os amorreus, que viviam na terra de Canaã. São várias tribos citadas no próprio texto. Esses 2 juízos são exercidos em Êxodo e depois em Josué e Juízes, através das 10 pragas, e da saída do povo do Egito. O Egito nunca mais se levantou da maneira como era, e também ali na terra dos cananeus. Juízo de Deus sobre o reino de norte, quando é tomado pela Síria, e então ali se formam depois os samaritanos, um povo híbrido, mas o reino do norte, por tanto se afastar de Deus, foi julgado com um exílio completo. E também Judá, posteriormente, caiu sob o juízo de Deus, sendo levado para a Babilônia e ficando em cativeiro durante 70 anos. Estes são os principais juízos de Deus que aconteceram no Velho Testamento.
Pastor, por que você está trazendo essas informações? Porque quando eu olho em redes sociais, porque quando eu olho no comportamento evangélico do nosso tempo, parece que nós estamos tratando com Deus bonzinho. E eu sempre estou dizendo, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas Deus não é bonzinho. Deus não é aquele, não, vai relevar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, as misericórdias do Senhor são assim, mas a palavra do Senhor diz, os juízos do Senhor são claros, os estatutos do Senhor são transparentes. Então, queridos, a palavra dessa noite é para que você entenda que há um Deus de juízo. Para mim, meu coração reluta muito em ter que trazer algumas palavras à igreja. Em especial sobre esta palavra, eu disse, eu não sei quanto tempo o Senhor me dará o privilégio de ministrar ao coração do povo de Deus aqui. Eu não sei mesmo. Então eu não posso me dar ao luxo de me opor ao movimento do Espírito em qualquer direção. Por isso eu penso que esse tempo, muitas vezes, de palavras duras, de exortação, é porque, de certa forma, do trono, Deus está querendo gritar de alguma maneira com o seu povo. Mene, mene, tekel, parsim. Pode passar o próximo slide. A primeira verdade que nós vamos aprender nessa noite, esse é um texto de Daniel capítulo 5, onde o rei Belsazar, ele é o substituto, ele é filho de Nabucodonosor, ele é o substituto direto de Nabucodonosor, ele assume o trono da Babilônia logo após Nabucodonosor. E esse texto diz que, depois você vai fazer a leitura completa, Belsazar decidiu fazer uma grande festa para os seus generais, para os grandes do estado, para as suas mulheres, para as concubinas, e aquela festa estava de arromba, estava acontecendo, valendo de tudo. Em algum momento eles estão tão encantados com o vinho que está se bebendo, com a bebida que está rolando na festa, que ele dá uma ordem, ele manda trazer os utensílios que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém, os utensílios que serviam no templo de Deus, e que Nabucodonosor havia tirado. Então ele manda trazer todos aqueles utensílios para que ali sejam servidos os vinhos e que eles bebam naquelas taças que antes foram usados para o serviço de Deus. Nesse exato momento aparece misteriosamente no salão de festa uma mão. E essa mão começa a escrever na parede essas 4 palavras, mene, 3 palavras, uma delas citada 2 vezes, mene, mene, tekel, farsim, em versões antigas, o farsim. O rei já fica incomodado, não é natural. Ao mesmo tempo em que ele poderia apenas ficar espantado, a palavra de Deus dá uma ênfase muito clara de que ele descaiu o ombro e começou a tremer os joelhos. Depois você lê o texto, está tudo aí. E ele começa a tremer, de bater o joelho um no outro. Manda vir todos os sábios, os feiticeiros. E falando em sábios, feiticeiros, e seja lá como vou ser julgado nessa palavra, está acontecendo lá em Salvador, um movimento de todos os terreiros de candomblé e de religiões matrizes africanas, em oposição ao navio Logos Hope, que saiu daqui e foi para Salvador. Houve uma declaração, quem pode dizer uma declaração infeliz, né, da organização do Logos Hope, eu não sei se é infeliz, porque declararam que ali é um povo, ou há muita gente que faz adoração a demônios. Ok, isso está tomando a mídia, o Ministério Público, né, com tantas coisas tão importantes para fazer, mas está lá investigando Hope,
e está sendo feita uma conclamação para que todos os terreiros se reúnam e façam uma oferenda. Eu aprendi isso essa semana, que chama-se Ebó, uma oferenda coletiva contra o navio Hope. Então eu espero que a nossa igreja, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja em Salvador, coloque joelhos no chão e o Senhor seja glorificado ali, amém? Leve esse desafio para casa. Então, Beltzazar faz isso, ele chama todos os feiticeiros, ele chama esse pessoal, os sábios, os magos. O que significa isso? Ninguém sabe. A mãe diz, olha, na época do seu pai havia um rapaz assim, que esse sabe revelações, sabe interpretar visão, pode chamar que é garantido. Inclusive ele era chefe aí sobre todo mundo, hoje ele está lá escondidinho, esquecido. Trouxeram Daniel, ele diz, olha Daniel, se você me revelar o que está escrito, olha, eu vou colocar um pendente de ouro caprichado no seu pescoço, eu vou mandar vestir você de púrpura, e você vai ser o terceiro no reino. Daniel, um profeta muito educado, já começa dizendo, fica você com seus presentes, mas eu vou te dar a revelação do que Deus está falando. Esse é o texto que nós estamos tratando. E Daniel começa a sua palavra da seguinte maneira. Ele diz, sabe o seu pai? Antes de Daniel revelar o que estava escrito, ele diz para Beltzazar, sabe o seu pai? O seu pai foi engrandecido por Deus. O seu pai tinha nas mãos o direito de matar, o direito de elevar. O seu pai mandava e desmandava, em outras palavras. Mas chegou um momento que ele se esqueceu da grandeza de Deus. Então, Deus fez com que ele visse quem realmente ele era sem o poder de Deus. E ele completa dizendo, e você sabe, o seu pai pastou com os animais, cresceram as unhas, ele ficou fora de si, ficou louco, vivendo na relva, tomando sereno, comendo grama, até que ele recobrou a consciência e deu glórias ao único Deus. E ele está dizendo, você lembra disso? Porque você estava lá, você viu isso acontecendo. Beltzazar, a primeira palavra que Deus tem para você hoje é Mene. Sua vida está sendo contada. A sua vida está sendo observada. Todos aqui talvez poderiam dizer, eu não sei se há um Deus maior, mas você viu a grandeza de Deus, você viu o estado que seu pai ficou, quando Deus pesou a mão sobre ele, você percebeu, quando seu pai voltou a pensar direito, a refletir direito, recobrou a ideia, e você viu que ele glorificou o único Deus, dizendo, não há outro Deus, você viu isso, Beltzazar, e mesmo assim você não temeu a Deus. Daniel 5:22, pode pôr o slide, tu, Beltzazar, que és seu filho, de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. A exortação e a interpretação de Daniel a Beltzazar começa citando um texto que lá na frente seria registrado em Gálatas, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você lida com um Deus extremamente amoroso, você lida com um Deus que tem graça e misericórdia, como nunca se verá no mundo, mas você não lida com um Deus frouxo, que não está olhando, e que não está vendo a sua vida está sendo contada. Importa tudo o que você está fazendo, importa sim todas as ações que você está tomando, todas as decisões que você está fazendo na sua vida. Não, Deus não se deixa escarnecer. Às vezes, queridos, eu fico com o meu coração pesado,
de tantas coisas ruins. A gente vê muitas coisas boas, sim, é claro, mas a gente está vendo tantas coisas ruins, as famílias cedendo, as famílias quebrando com tanta facilidade. A gente, queridos, que o vestimenta que se usa mesmo na casa do Senhor não podia se colocar em nenhum outro lugar, mas insiste de vir na casa do Senhor, parece que como uma afronta, desleixos. Muitas vezes, queridos, nós estamos aqui olhando, e eu falo com Camille, não é possível que a gente não tenha músicas para esse evento. Queridos, para conseguir um punhado de adoradores é uma dificuldade, escalas muitas vezes só se são pagos. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Nossa vida está sendo contada. Nossa vida vai ser a cada dia pesada pelo Senhor, e Ele continua dizendo, olha, Deus, não se deixe escarnecer. Às vezes, continuando meu pensamento, quando estou assim, atordoado, o que me vem ao coração é a certeza de que não só para mim, mas para toda a igreja, mas para mim também, Deus não está com os olhos fechados, Deus não estará sempre de braços cruzados. Quando Deus se levantar do seu trono para agir, Ele vai agir, meu irmão. Esses dias, na igreja do pastor John Piper, um missionário, pastor do quadro de obreiros, entrou em adultério e não quis sair deste quadro. A disciplina está pública lá na internet. Quando eu olhei, eu falei, o que é isso? Não se faz mais isso hoje. Nós somos politicamente corretos. E aquele pastor, com aquela coragem de colocar os pontos bíblicos que devem ser mesmo colocados à mesa, porque estamos vivendo um politicamente correto, nojento, chato. Esses dias alguém veio me procurar, pastor, eu estou querendo separar, queria sua ajuda. Eu falei, sai daqui, procura um advogado. Se você quer restaurar a sua família, me procura, que eu vou pagar o preço com você, mas separação eu não trato. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, odeio o divórcio, porque Deus odeia o divórcio. Não é decisãozinha frívola não que você toma. Ai, não estou feliz. Faz pelo menos isso. Vive infeliz na sua família, até que Jesus mude todas as coisas, mas viva para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, pastor, essa pregação não combina mais com os dias de hoje. Não combina. Não combina. Em segundo lugar, a palavra é a palavra tekel. Você pode passar o slide. Você pode ler comigo? Tekel, pesado fostes, minha vida será pesada. Uma coisa é minha vida ser contada. Uma coisa é Deus saber o que eu estou fazendo. Mas Deus não se contenta em saber o que estou fazendo. Deus também pesa o que eu estou fazendo. Queridos, tem gente que comete coisas muito mais erradas do que eu, mas tem um peso menor. Você que está aqui, tocando no louvor, preste atenção. Você não tem o direito de ter qualquer vida, porque você está se atrevendo a pôr os pés para adorar a Deus diante do seu povo. Você não pode fazer o que você quer da sua vida, não pode sair daqui para barzinho beber, não pode. Mas deixa eu te dizer, não sou eu que te tiro, é Deus quem te pesa. É Deus quem te pesa. Sabe por quê, queridos? Porque pecado é pecado. Porque para um é diferente, pastor, porque ele não teve a revelação, ele não teve o conhecimento. Queridos, é muito Moisés tocar na rocha, e por causa disso, diante de um povo que fez tanta coisa ruim, por causa de um homem, fizeram ele perder a cabeça. Moisés estava lá, queridos, já 40 anos lidando com aquele povo. Chega uma hora que o povo está reclamando por milagres que eles já viram no passado acontecendo. Não era a primeira vez que Deus dava água. Daí Moisés perde a cabeça e toca a rocha. Fala para mim, na boa, é um pecadão assim para tirar você de entrar na terra prometida? Para Moisés era. Moisés viu o que mais ninguém viu. Moisés esteve onde muita gente nunca esteve. Ele não podia tocar.
Meu peso é diferente do seu, o seu é diferente do seu irmão que está começando. Porque nós recebemos a revelação em medida diferente. Sua vida será pesada. Pode passar o slide, Daniel 5:23, a palavra diz: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Uma vida exótica, pitoresca, mas perdida, uma vida de poder mais pervertida, uma vida de popularidade mais orgulhosa, uma vida próspera, mas como um saco furado, uma vida proeminente, mas impiedosa, uma vida privilegiada, mas uma vida perseguidora. Essa era a vida de Belsazar. Tinha tudo o que muita gente sonhou em ter a vida toda, mas pegou aquilo e tratou como se fosse um lixo diante da mão de Deus. Pastor Vandinho falou sobre isso. Às vezes nossos filhos estão reclamando, eu queria ter casa com piscina. Saiba que hoje tem gente de joelho pedindo o seu carro, que você só fala mal dele, só reclama para Deus. Tem gente que queria que o problema que para você é tão grande fosse o problema dele, porque tem que enfrentar coisas tão maiores. Belsazar recebeu tanto. Belsazar viu Deus agindo na vida do pai. Belsazar recebeu tantas possibilidades. Belsazar poderia fazer a diferença naquela geração. Belsazar poderia ser uma geração que mudasse a história, mas não. Ele sela a Babilônia como a grande prostituta que traz à sua mesa aqueles que querem se perverter. 1 Samuel 2:3 diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Não é decisão sua só dizer, eu vou xingar, não vou xingar, vou falar palavrão, não vou falar, é problema meu. Deus está pesando. Não diga que você não ouviu a palavra de Deus. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Não é só também o que eu estou fazendo, mas Deus pesa toda a minha motivação. Sou líder do ministério, estou fazendo e acontecendo na igreja, mas estou querendo o tempo todo, glória para mim, glória para mim, glória para mim. Se alguém me contraria, eu já viro o bico, já fico bravinho. Não adiantou nada. Você fala, mas Deus, e o peso de tudo que eu fiz? Obra nenhuma, obra de palha. Nós vamos ver isso no final. Terceiro, pode passar o slide. Pode passar. Isso. Na versão bíblica está Pérez. E você vai falar, mas antes estava escrito Parsim. Daniel, na hora de trazer a revelação, ele usa a palavra no singular. Daniel 5, 24-31, conta esse momento da revelação. Ele diz, olha, você vai ser recompensado. Todos nós vamos ser recompensados. Todos nós vamos ser recompensados. Em breve, talvez para o começo do ano que vem, eu quero falar sobre galardão, quero fazer uma série sobre a vida eterna. E tem crente que não menciona bem o que é o galardão. O crente pensa o seguinte, eu já estou salvo mesmo. Então, o galardão é bom, mas não é tanto assim. Eu creio que, se Deus nos der graça, você vai mudar a sua opinião. O que é melhor, querido? Não existe, mas se existisse, o que era melhor? Favela do céu ou Alphaville do inferno? O que é melhor? Favela no céu. Então tem crente
que está vivendo a vida, e com todo respeito social, mas tem crente que está vivendo a vida cristã de favelado, está vivendo na miséria, sendo que Deus teria banquetes para você sentar e desfrutar. Mas ele diz: eu já estou salvo. Galardão, tudo bem, se eu não tiver tanto assim, não faz diferença. Faz. Toda vida será recompensada para o bem e para o mal. O texto me mostra que esse pecado que atrai, esse pecado que engana, esse pecado que é gostoso, que dá prazer em praticar, esse pecado que diz assim: não, mas pelo menos assim eu estou bem. Eu quero te dizer, você vai ter que viver com a consequência da recompensa do que você escolheu para a sua vida. Isaías 40:10 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Ainda em Apocalipse 22:12, a palavra diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Faz diferença sim, faz diferença. Nós precisamos entender que naquele momento, Daniel está trazendo uma palavra tão dura para Belsazar. Ele diz: olha, você foi pesado, a sua vida foi contada, o seu reino foi pesado, e agora o seu reino está sendo dividido. O próximo slide vai falar o texto que vem depois disso, e diz o texto, que naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Há juízos de Deus que são para a hora, há juízos de Deus que vão demorar um tempo, mas há uma coisa sobre os juízos de Deus: nenhum deles deixará de ser cumprido. A palavra do Senhor não voltará para si vazia, palavra de bênção e a palavra de juízo. Eu não sei, já estar no inferno é ruim, mas se no céu há galardão, eu imagino que possa haver níveis de inferno. Faz talvez pouca diferença para a eternidade, mas a palavra do Senhor diz que haverá mais rigor para Betsaida e Corazim do que para Sodoma e Gomorra, porque eles viram o Senhor e não se deram conta nisso. Eu imagino você que há tanto tempo ouve a palavra de Deus e vai se dando ao luxo de deixar para depois, de romper com o diabo, de assumir compromisso com Cristo. Sua vida será contada, sua vida será pesada, você receberá a sua recompensa. O texto que eu falei de pastor John Piper, ele diz no final, porque ele usa como base o texto bíblico onde Paulo entrega a alma de uma pessoa para Deus e o corpo para o diabo. E ele diz: de uma maneira corajosa e muito voraz, até mesmo para a gente ouvir: eu não sei se um câncer, se um tumor, eu não sei que doença terrível pode ser pior do que a escolha de um cristão pelo pecado. E ele diz então: Deus, se o Senhor permitir um tumor, um câncer ou uma doença incurável sobre a vida dele, para que ele possa voltar para o Senhor, faça-o depressa. Ainda há julgamentos de Deus a serem cumpridos. Há o julgamento das nações, da Babilônia, a grande meretriz. Haverá
o julgamento da igreja, o juízo sobre a igreja, que é descrito na Bíblia como o trono de Cristo. Haverá o julgamento do diabo e das bestas, o falso profeta e o anticristo. Haverá o julgamento dos ímpios e de toda a humanidade, que é o julgamento do grande trono branco. Esses julgamentos estão por vir. Mas a Bíblia diz que alguns julgamentos, alguns juízos estão acontecendo agora. O primeiro deles que eu quero destacar é o 1 Coríntios 11:30. Quando a palavra do Senhor diz: é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, que morreram. Um dia estava conversando com uma irmã, ela veio para a nossa igreja, era o meu primeiro ministério, e ela me contou uma experiência. Ela era uma diaconisa, e nós usávamos ali o sistema dos diáconos servindo a igreja, e eu sempre instruo a igreja como quem que deve participar e quem não deve participar, mas o juízo sempre é pessoal, o julgamento sempre é pessoal. Mas essa mulher me disse de uma experiência que foi incrível. Ela disse: pastor, na ceia dessa noite, aconteceu algo poderoso. Eu estava servindo a ceia como sempre, mas na minha frente tinham anjos, e haviam pessoas, pastor, que eu servia, a pessoa se servia, mas que o anjo não servia. Havia pessoas dentro da igreja que estavam recebendo os elementos, que esse anjo mostrava, mas que tinham pessoas que não estavam recebendo. Nós não vamos julgar, não é o diácono que vai dizer você pode, você não pode. O julgamento é pessoal, mas uma coisa é certa: tem gente fraca, tem gente doente, e tem gente até morrendo, ou já morreu até mesmo espiritualmente, porque não deu à mesa do Senhor o significado, a importância, a dignidade de que ela merece. A palavra do Senhor diz: não participeis da ceia de maneira indigna. Não é brincadeira, não é suquinho e pãozinho. Esse é um juízo, acontece essa disciplina que eu te falei da igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, outro texto para você ler completamente. Eu quero ler uma parte apenas. Olha só: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Paulo falando à igreja. Tem gente aí no meio de vocês que se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai, e vocês ainda andam cheios de orgulho, quando deveriam estar lamentando e tirando no meio de vocês quem faz coisas assim. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso aqui, qualquer disciplina de igreja batista você já tenha participado, é fichinha, né, queridos? Paulo estava dizendo, a palavra ali está para nós no português, no que seria o gerúndio, mas é o aoristo, é uma maneira da palavra ser conjugada no grego. Diz: ele está possuindo permanentemente. Não é esse camarada que caiu, que fez besteira, não, ele fez aliança com o pecado, e vocês estão aí orgulhosos da igreja que vocês são. Vocês estão orgulhosos achando que vocês são alguma coisa. Vocês deveriam estar enlutados. Vocês deveriam estar com vergonha, vocês deveriam já ter tirado esse camarada do meio de vocês. Porque para a Bíblia, e para Deus, e para a igreja, pecado tem que ser pecado. Alguém vai dizer hoje em dia: quem somos nós, pastor, para apontar o dedo? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Até texto bíblico. Para justificar a nossa conivência de ver o pecado e a destruição assolando os bancos das nossas igrejas, e a gente assistindo Satanás fazer festa.
Quantos jovens aqui hoje, meninos, estão com compromisso de santidade com o Senhor, dizendo, eu não vou fazer uso de masturbação? Quantos casaizinhos estão dizendo, a gente está se mantendo na linha, porque nós amamos o Senhor? Quantos maridos estão orando a Deus, lutando com Deus, porque querem ser para sua esposa, para sua casa, para os seus filhos, o melhor que Deus pode ter para a vida deles? Quantas esposas estão orando e colocando diante do Senhor, Deus, me perdoa, todos esses sentimentos, todas essas impressões, Deus, toda essa dor que eu carrego, eu não estou dizendo que você não tenha dores, que não tenha sido ferido ou ferida, mas eu sei de alguém que tem a cura, e você já desistiu de procurá-lo. Não deve haver tolerância para o pecado na minha vida, na sua vida, dentro da igreja. É como roubar, depois estar com a vida boa, dizendo, agora eu estou com Jesus, e continuar usufruindo o dinheiro que eu ganhei na roubalheira. É como ter saído aí pegando todas, mas depois de convertido, ainda de uma certa maneira, bate no peito e diz, oh, eu fui o cara, eu sou o cara. Tem orgulho do pecado. Passou pela triste experiência do segundo casamento. Deus é misericordioso e dá graça. Por isso você está vivendo um bom segundo casamento. Mas o que você deveria contar aos outros casais é o seguinte, o que envolve a dor de uma separação, a tristeza nos filhos, remendos que vão ter que ser feitos durante toda a vida. Dizer com coragem, não era o plano A, eu falhei no plano A, mas Deus é misericordioso, Deus é de graça, então estou refazendo a minha vida. Sim, Deus pode refazer, mas nós precisamos mudar o nosso discurso, nós precisamos entender como nós encaramos as coisas, não podem se tornar normalidade no nosso meio. O que é isso? 2 Pedro, e aqui eu quero concluir, 2, versículo 18 a 22, o texto bíblico diz, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Tem gente dizendo hoje em dia, tem pregadores, tem lugares dizendo, não, a vida não é tanto assim, Deus não é um Deus legalista, Deus é um Deus de amor, sim, eu concordo com todas essas coisas, mas eu preciso entender Deus como um todo, e Ele é tanto amor quanto Ele é justiça. Então esses chegam falando para você, de maneira arrogante, de maneira descolada, não é assim, não é desse jeito, afastando de fato aqueles que estavam vivendo, tentando se livrar do erro. Versículo 19, 2 Pedro 2, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse texto, o próximo texto, depois você projeta no slide, eles se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Preste atenção, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, conheceu Jesus, foi liberto do mundo, entendeu? Se depois disso, volta à velha vida, seu estado final se tornou pior do que o primeiro. Teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Aquele texto que eu li de 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo está exortando a igreja, ele vai falar assim, gente, tem gente que vocês não podem se associar. E aí ele fala o seguinte, não, eu não estou falando lá do mundo. Outro texto para você ler em casa. Não estou falando do pessoal lá do mundo. Eu estou falando de gente dentro da igreja. Não se associem com eles.
Ninguém pode lançar outro fundamento, diz 1 Coríntios 3. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palho, pode pôr o slide, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Pode passar para frente o slide. Pode passar o próximo. Vamos ler todos juntos? Manifesta se tornará, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se é ouro, prata e pedras preciosas, obras aprovadas por Deus, ou se é madeira, feno e palha, e vão perecer no fogo. Esse texto, eu acredito na teologia da salvação. Em nenhum momento nós somos salvos pelo nosso mérito. Tem muito crente que está com a vida que Deus me livre, mas a Bíblia diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, esse mesmo será salvo, todavia, que passando através do fogo, vai entrar de raspão, todo arranhado no arame farpado do céu. Vai entrar porque Deus é Deus. Vai entrar porque o sangue de Jesus é poderoso. Minha oração é: Deus, leva logo, porque só está atrapalhando. A começar em mim, irmãos. Estou pregando para vocês não. Estou pregando para mim. Mene, mene, tekel, parsim. Sua vida será contada. Sua vida será pesada. E você receberá a devida recompensa. Mene, mene, tekel. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para confessar o nosso pecado. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai amado, para dizer: Senhor, em nome de Jesus, que queremos andar em conformidade com a Tua palavra, meu Deus. Nós estamos aqui esta noite, ó Pai amado, para dizer que não queremos e não aceitamos o padrão e os valores do mundo. Nós estamos aqui, ó Pai amado, para dizer que queremos viver conforme a Tua palavra, comprometidos com os Teus preceitos, com os Teus valores, com os Teus estatutos. Todas essas palavras reportam a coisas absolutas, não relativizadas. Eu não quero ser santo aos meus olhos, eu quero ser, ó Pai amado, visitado pelo Teu Espírito e a ser achado, aprovado em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos como igreja, clamamos como povo do Senhor: salva-nos, salva essa geração. Que para nós, Senhor, o viver seja Cristo, a todo custo Cristo, com todo empenho Cristo, em todo tempo Cristo. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades, o Senhor tem nos dado tanto tesouro, o Senhor tem nos dado tantas riquezas, o Senhor tem nos dado, ó Pai amado, coisas que muitas pessoas nunca imaginaram poder ter. Não queremos usar esses vasos santos do Senhor para o nosso prazer e pecado. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Santifica-nos na Tua palavra.
Oh, lava-nos, ó Espírito Santo de Deus, visita o teu povo e santifica. Começa a queimar agora, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, oh, nós clamamos, visita e santifica o teu povo. Oh Deus, oh Deus, oh Senhor, clamamos, novamente clamamos para a sua graça. Oh Deus, renova-nos, limpa, Senhor, limpa, Senhor, limpa, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Santifica a tua igreja.